Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Um dos temas astrológicos mais comentados da semana não poderia ser outro. É o eclipse solar em Áries que acontece agora no dia 8 de abril. Eu já falei um pouco sobre esse eclipse naquela live que eu fiz do Ano Novo Astrológico. Vou deixar o link aqui para você assistir, caso você não tenha assistido ainda. Mas quando a gente fala em eclipse, você sabe como avaliar, o que a gente precisa olhar? Qual é a diferença, principalmente quando a gente está avaliando um eclipse dentro do nosso mapa astrológico, nosso mapa natal, e quando a gente olha e avalia um eclipse com um olhar coletivo, já que o eclipse é muito importante para a astrologia mundana? Fica aqui comigo nesse vídeo, então, que eu vou explicar essa diferença. Se você ainda não me conhece, está chegando no canal agora, meu nome é Roberta Pinto. Eu sou jornalista, sou astróloga e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho conhecimento astrológico com você, porque eu acredito muito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas e mais do que isso, eu incentivo você a testar esse conhecimento, a colocar esse conhecimento em prática, porque isso faz toda a diferença. Aproveita, te inscreve no canal, curta e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. E se você quiser agendar uma leitura de mapa astrológico, é só acessar o link que está na descrição do vídeo, que ali tem todas as informações para você agendar a sua leitura comigo, tá bom? Então agora eu só vou trocar aqui a minha tela para a gente acompanhar o que é importante na hora de avaliar um eclipse e também vou falar sobre os efeitos desse eclipse de forma coletiva, tá bom? Vou trocar minha tela aqui, tá bom? Bom, então, primeiro a gente tem que sempre entender, é importante destacar que tem uma diferença sim quando se fala e analisa um eclipse em termos de astrologia coletiva, mundana, inclusive o olhar dos eclipses, ele está mais voltado realmente para a coletividade, ele tem mais impacto na vida coletiva, na vida mundana, do que na individual. Então, uma coisa é analisar o processo de forma geral, outra coisa é olhar dentro do meu mapa e do seu mapa. Porque dentro da astrologia natal, a análise isolada de um eclipse pode não fazer muita diferença. Tem que ser sempre levado em consideração outras técnicas, que a gente vai olhar juntos aqui agora, e depois eu vou falar um pouquinho também sobre o impacto coletivo desse eclipse. Bom, em primeiro lugar, né, a gente sempre tem que lembrar que um eclipse ele tem uma natureza tensa, por quê? Porque ele é justamente a ocultação dos luminares, tanto do Sol ou da Lua. É uma lua nova ou uma lua cheia vitaminadas. Eles são realmente processos tensos, porque imagina, você está olhando para o céu, e a visibilidade é muito importante dentro da astrologia, um dos conceitos mais importantes, fundamentais da astrologia é a visibilidade, e você está olhando para o Sol, que é um doador de vida, e o Sol apaga, desaparece, não tem luz. Ou você está olhando para a Lua, que é outro doador de vida dentro da astrologia, e também a Lua não está visível. Então, tem sim uma natureza tensa. E eclipses, então, eles trazem esses marcos de mudanças que começam a se desenvolver depois desse apagão, depois desse blackout. Nem sempre a gente tem clareza dos primeiros passos. Inclusive, é interessante observar que essas semanas anteriores a eclipses, e a gente está agora numa temporada entre eclipses, porque teve o eclipse da Lua que aconteceu, a da lua cheia em Libra no dia 25 de março, e estamos, né, nos direcionando para esse eclipse solar que vai acontecer em Áries no dia 8 de abril. Essa temporada entre eclipses, as coisas ficam mais soltas, as coisas ficam sem direcionamento, a gente não tem muita clareza do que está acontecendo, mas, né, sempre depois desse processo, a gente começa a ser empurrado, convidado a sair de um padrão que é mais conhecido, que é mais familiar, e nem sempre aquilo que é familiar é bom, é bacana. Familiar é conhecido, mas não significa que seja bom para você. Por isso que é importante sempre entender quais são os nossos padrões, né? Se a gente vai quebrar um padrão, a gente precisa entender qual é o nosso padrão. E eclipses, então, geram esse impacto que pode ser sentido durante 6 meses, mas lembrando, né, que a temporada total dos eclipses, ela dura 1 ano e meio, 18 meses. Então, todo esse processo que a gente está vendo agora, ele começou lá em outubro de 2023, quando a gente teve o primeiro eclipse solar em Libra, no dia 14 de outubro, e ele termina mesmo só lá em janeiro de 2025, quando os nodos trocam, né, e entram no eixo Peixes-Virgem.
Eclipses sempre vêm em pares, então depois de um solar tem um lunar, ou vice-versa, e eles também fazem parte de uma família e tem uma correlação temporal. Então, existe uma conexão entre os eclipses. Isso é muito interessante de estudar se você gosta de astrologia mundana, de astrologia coletiva, é de entender de que família esse eclipse faz parte, né? Quando que aconteceu um eclipse semelhante, né, ou dessa família que foi visível num lugar XPTO, o que estava acontecendo no mundo naquela época, naquele momento, qual foi o direcionamento da humanidade na história, né, naquele período do tempo, porque sempre tem uma correlação. Agora, para você, quando que um eclipse se torna relevante para você dentro do seu mapa, pensando você como um indivíduo, lembrando sempre que você é um indivíduo, mas você não está separado do coletivo. O que acontece no mundo também reverbera na sua vida. A gente é que escolhe como a gente vai administrar, né? Isso. Tem pessoas que às vezes administram de uma maneira mais tensa e outras pessoas administram de uma maneira mais ok. Já que isso aconteceu, aprendo a lidar, vamos lá, vida que segue. Então a gente não está separado do coletivo, né? Entenda sempre isso. Mas, né, você tem um mapa e esse mapa tem a sua natureza, tem o seu DNA ali astrológico. Então, o eclipse vai se tornar relevante para você quando? Número um, você tem essa natureza no seu mapa, ou seja, você nasceu próximo ou até mesmo num dia de um eclipse. E o que que é esse próximo, Roberta? Bom, esse próximo pode ser até 6, 7 dias antes. Tem um exemplo do mapa do Barack Obama, que ele nasceu 7 dias antes de um eclipse solar em Leão. E quando, dos dois momentos que ele foi eleito, até eu tenho esse exemplo aqui no PDF, vou acabar mostrando para você, aconteceram eclipses que ativaram esse padrão que já existia no mapa dele. Bom, então se você tem essa natureza no seu mapa, e como é que eu sei disso, Roberta? Aquela ferradurinha, né? Aquela ferradura que representa o nó do norte, ele está próximo do Sol ou da Lua no seu mapa. E também tem, né? Você também pode olhar quando que aconteceu o eclipse, ou faz o seu mapa comigo, a gente só consulta ali, que aí eu digo se você tem essa natureza ou não. Então, se você nasceu próximo ou no mesmo dia de um eclipse, já é um checkzinho, um alerta para você ficar ligado que eclipse se torna mais relevante, ainda mais quando repete um padrão. Você nasceu na época de um eclipse ali de ar e fogo, e a gente está agora no momento de eclipse de ar e fogo, ou terra e água, então, enfim. Bom, número dois, quando você está naquele momento de retorno dos nodos, né? Ou oposição nodal. Porque os eclipses sempre acontecem quando o nó do norte e o nó do sul, que é a cabeça e cauda do dragão, estão num ponto específico de distância do Sol e da Lua. E os nodos são o ponto de marcação dos eclipses. Lembra que os nodos são pontos matemáticos, eles não existem fisicamente no céu, você não olha para o céu, ali um nodo, olha a cabeça do dragão, a cauda do dragão. Mas se você está num período de ativação nodal no mapa, ou por oposição, que é a cada 9 anos, ou então retorno nodal a cada 18 anos, os eclipses, sim, podem ser mais relevantes para você, é interessante prestar atenção. Todo mundo ali que tem o nó do norte em touro, por exemplo, tem o nó do sul em escorpião, porque eles sempre estão num eixo oposto. Esse pessoal todo teve o seu retorno nodal ali entre 2022 e 2023. E agora, quem tem o nó do norte em Áries e o nó do sul em Libra, vai ter o seu retorno nodal durante esse processo que começou ali em outubro de 2023 e termina ali em 2025. Bom, se os eclipses caem em pontos angulares do seu mapa. Quais são os pontos angulares, Roberta? Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, que são os pontos de força do próprio mapa. São casas angulares, são casas que aterram a nossa experiência aqui na Terra. Então, o que é a casa 1? É o ascendente, é o corpo físico, é a motivação, é a vontade pessoal, é o ponto mais pessoal do seu mapa. A casa 4 está ligada à família, à origem, vida privada, segredos, terra natal. A casa 7, todas as relações, né? O corpo do outro, então são os relacionamentos, os acordos, as parcerias, tudo que a gente faz que envolva outra pessoa, tá? Na casa 7. E a casa 10 é o ponto mais alto do mapa, né? O ponto de maior visibilidade do mapa, ligado ao reconhecimento, a visibilidade, a carreira, ao objetivo que você tem com a sua vida, né? O objetivo de longo prazo, como que eu quero ser reconhecida, como que eu desejo ser vista, né? É a vida pública. Se a casa 4 é a vida privada, a casa 10 é a vida pública, aquilo que
traz reconhecimento público para você. Então, se os eclipses caem nessas áreas, repetindo, casa 1, casa 4, casa 7 ou casa 10, observe com mais atenção o que vai se desenvolver nesse período. E, por fim, se os eclipses tocam planetas de uma maneira bem próxima do seu mapa. E aqui eu falo de planetas pessoais, tá? Como Sol e Lua, que são os luminares, Mercúrio, Vênus e Marte. Não fique preocupado tanto com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Pontos mais pessoais, assim como também o grau do ascendente e do meio do céu. Aí é uma distância ali de, eu botei até, fui generosa aqui, de até 3 graus, mas digamos que 2 graus está no limite. E sempre, sempre, sempre avaliando como que esse eclipse conversa com a natureza do teu próprio mapa. É sempre importante avaliar esses pontos antes de ficar preocupado. E aqui só assim o mapa do Obama, né? Que nasceu 7 dias antes de um eclipse solar, que aconteceu no dia 11 de agosto. Em agosto de 2008, teve um eclipse solar em Leão, que repetiu um padrão que ele já tinha no mapa. Foi o ano que ele se elegeu presidente pela primeira vez. E em novembro de 2012, teve um eclipse lunar na casa 10 dele, quando ele foi reeleito presidente. E lembra que a Lua, dentro da astrologia coletiva, também significa povo, popularidade. Então, foi reconduzido pelo povo em novembro de 2012, quando teve esse eclipse ali que bateu na casa 10 dele. É um reconhecimento do povo que, né, reelegeu Barack Obama. E aqui o mapa do Príncipe William, tem todo, né, uma coisa interessante de analisar os mapas da família real e a relação com os eclipses, e o príncipe William não é diferente, porque ele tem todo um histórico, né, relacionado a eclipses. Os pais casaram num dia de eclipse, ele nasceu num dia de eclipse solar, olha ali a ferradurinha ali pertinho ali do Sol e da Lua, né, nasceu numa lua nova de Câncer. A mãe dele, a Diana, morreu dias depois de um eclipse. A esposa Kate também nasceu num eclipse. E o pai, né, o rei Charles, foi coroado num eclipse. E agora a gente tem que observar, né, que esses eclipses de Áries e Libra caem nas casas 5 e 11 do mapa dele, ok? São casas que não são pontos angulares, mas ele tem uma natureza de eclipse no mapa. Então podem se tornar mais relevantes para ele, até porque a casa 5 a gente sabe que um dos significados são filhos, né? E tem toda essa questão envolvendo agora a doença da Kate. E a casa 11 é uma casa de visibilidade, de resultados da visibilidade pública, né? Resultados da exposição pública, resultados da carreira, onde ele tem uma duplinha ali de maléficos, que é Marte e Saturno, sendo que Saturno está melhor posicionado, né? Está numa posição de força ali, porque está exaltado em Libra. E aí, em 2025, ele vai ter eclipses caindo no eixo 4 e 10 dele, que são pontos angulares. Lembra que a casa 4 está ligada à família, a segredos, a terra natal, e a casa 10 está ligada à visibilidade pública e carreira. Então, ali, 2025, quando os nodos trocam para o eixo Peixes-Virgem, né, começa um processo lá, a partir de janeiro de 2025, que pode envolver a questão da própria coroação dele, da sucessão, né, no trono ali da Inglaterra. Bom, agora, em relação à astrologia mundana, em se tratando de astrologia mundana coletiva, e nós somos indivíduos que vivem em coletividade, então os eclipses têm natureza tensa, sim, porque eles tratam, sim, de transformações importantes, são viradas de página, são mudanças não programadas, são questões que podem fugir do nosso controle, especialmente no lugar onde eles são visíveis, e eles sempre geram esse impacto, né, durante mais ou menos 6 meses. E todos os olhos agora estão voltados para o eclipse solar, que acontece no dia 8 de abril, vai ser visível nos Estados Unidos, vai ser ter que apagão, vai pegar de costa a costa nos Estados Unidos, que é um país que está sempre direto ou indiretamente envolvido nas duas guerras que a gente tem hoje. Uh, e há tempos, é um país que vem perdendo, sim, sua potência como player na geopolítica mundial e que passa por também um período eleitoral, onde os candidatos são mais do mesmo. É quase um, assim, ó, se olhar agora para o que está acontecendo nos Estados Unidos, é quase um se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E vamos combinar que ninguém mais aguenta esse joguinho de polarização ideológica. Biden num canto ali desesperado, sem saber o que fazer para fugir das críticas que o governo dele teve, principalmente em relação à economia nos últimos anos. Trump voltando com aquele discurso trumpista de sempre. E o americano ali, né, polarizado, dividido e no meio de um eclipse. Então, os olhos estão sim voltados para os Estados Unidos, porque os eclipses têm efeitos maiores, onde são visíveis nesse processo todo.
E pensa assim, ó, são 6 meses, né? Então, os eclipses acontecem agora em abril, vai ter todo um bafafá, né, rolando nesse período todo, e as eleições estão marcadas ali para o dia 5 de novembro. Pode ter uma virada de página interessante aí, uma carta coringa que a gente ainda não está olhando. Outra questão importante que dá peso para o eclipse do dia 8 de abril é que é o primeiro dessa série que vai ter foco no nó do norte, ou a cabeça do dragão. Lembra que o norte dá o direcionamento. E o sul é aquilo que já é reconhecido, que já é familiar, já é um padrão passado. E o nó do norte está em Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele abre a roda zodiacal. Ele é fogo, ele é cardinal, ele é marcial, ele é comandado por Marte. E onde é que está Marte no mapa do eclipse? Está em Peixes. E ele está pertinho da conjunção com Saturno. Marte vai encontrar Saturno lá no dia 11 de abril, 10 de abril, na verdade, 2 dias depois do eclipse. Então, esse Marte está quase chegando em Saturno. E quando Marte e Saturno se juntam, né, uma conjunção é sempre um início, né, de alguma coisa, só que aqui é como se fosse o começo do fim, porque Peixes é o último signo do zodíaco. Então, Marte e Saturno juntinhos é o começo de algum final, de algum término. E a conjunção Marte-Saturno cai justamente onde? Na casa 4 do mapa de fundação dos Estados Unidos. E a casa 4 representa a base, raiz, estrutura, o próprio território nacional, o início e o final de ciclos. Então, é interessante observar o que vai acontecer lá, especialmente agora a partir de abril. E além disso, o eclipse solar, né? É um eclipse solar, o Sol está numa dignidade, ele se exalta em Áries, então é um eclipse que tem potência sim, mas lembra, né, que no momento do eclipse não existe clareza, e sim uma coisa meio caótica, meio confusa, as mudanças começam a aparecer depois desse grande apagão, e Áries vai ser esse pé na porta, né? Vai ser o primeiro eclipse de nó do norte desde que a gente teve a alteração dos nodos lá em julho de 2023, porque até agora os dois dessa série foram no do Sul, foram em Libra. As mudanças, se a gente pensar realmente aqui, eu e você juntos, né? Eu quero convidar você a pensar e a refletir, elas estão sempre acontecendo. A gente não evita as mudanças, né? A vida é feita de mudanças, a vida é feita de movimento. E a astrologia, na verdade, ela ajuda a gente a compreender qual é o tom desses movimentos, qual é o tom dessas mudanças, né? Para onde que a gente está se direcionando? E a gente pode se preparar para aproveitar, caso seja um momento bacana para a gente, ou entender como administrar uma crise. Lembra que os eclipses, eles estão sempre ligados a um processo, e esse processo não é novo, ele começou ali atrás, lá em outubro de 2023. Então, desde lá, o que aconteceu na história desde outubro de 2023, o que está acontecendo na política internacional, o que tem acontecido, teve algum conflito que começou lá em outubro de 2023, como que esse conflito está se desdobrando, né? O que está acontecendo? Tem o cessar-fogo? Não tem? Então, a gente só vai entender os movimentos e os efeitos dessas mudanças lá na frente, em janeiro de 2025. Então, observe dentro do seu mapa, observe dentro da sua vida, e peraí que agora eu vou voltar para dar o recado final. Fica aí só mais um minutinho comigo. Esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveita, deixe seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos e te espero no próximo vídeo. Até lá!